Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infanticídio e também sobre aborto. A gente vai tratar aqui desses crimes. Também são crimes contra a vida, são julgados pelo júri, né? Lembrando que todos os crimes contra a vida, a competência é do júri, por competência constitucional. Então, vamos começar com o artigo 123, que é o infanticídio. O infanticídio é matar sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante ou após o parto. Tá? Então, a primeira coisa é um crime próprio, né? Ou seja, ele é cometido pela mãe, obrigatoriamente pela mãe. Né? Por quê? Porque, primeiro, tem que ser o próprio filho, né? Aqui, cadê o... Vou até grifar. Primeiro, tem que ser o próprio filho, e tem que estar sob a influência do estado puerperal, tá? A gente já vai ver o que é estado puerperal. Isso tem que ser no filho nascente ou recém-nascido, tá? Então, é durante ou logo após o parto. Nesse caso, é quando o filho está nascendo ou quando o filho acabou de nascer. E ele admite um tratamento mais brando que homicídio, é quase que um homicídio privilegiado. Mas daí vocês vão perguntar, pô, a pessoa está matando o próprio filho e vai ter uma pena mais leve? Sim, terá uma pena mais leve. Por quê? Porque está sob influência do estado puerperal. O estado puerperal, ele não se confunde com a depressão pós-parto, mas é um estado, mas é por conta dos hormônios que são liberados no momento do parto, um pouco antes ou um pouco depois, que a mãe ela entra num estado de semi-imputabilidade, né? Isso daí, o estado puerperal não acontece com todas as pessoas, né? Com todas as mães, né? Que dão à luz a uma criança. Acontece com algumas, mas e geralmente é quando tem uma certa rejeição, quando existe medo de nascer. Então, por exemplo, aquelas meninas que ficam grávidas muito cedo e tem uma família muito conservadora que, inclusive, tem medo, escondem a gravidez durante praticamente os 9 meses, né? Aliás, muitas delas conseguem esconder durante os 9 meses e acabam dando à luz ao filho e por conta daquele monte de hormônio, né, daquela descarga de hormônio, acabou entrando no estado é, misto de desespero, um misto de estresse, de raiva e matam o próprio filhão. O legislador desse tratamento mais brando justamente por conta desse estado de semi-imputabilidade. Calma, alguém aqui está com o... achei. Eu desliguei o microfone de todo mundo, mas quando vocês quiserem falar, fiquem à vontade. É só ligar o microfone, é só para não dar interferência, tá bom? Aliás, deixa eu abrir o chat, por caso de vocês falarem alguma coisa, eu já saber aqui. Quem é o sujeito ativo desse crime? Né? Tem duas correntes aí, né? Aliás, sempre será a mãe. Mas tem duas correntes. Uma diz que é um crime personalíssimo, né? Que é somente a mãe poderia praticar e não admite coautoria, né? Entende-se que se alguém auxiliar, a mãe vai cometer homicídio e a mãe vai cometer infanticídio. Então, por exemplo, vamos supor que dois adolescentes vão ter um filho, daí a menina em estado puerperal mata o filho com a ajuda do seu companheiro, do seu namorado. Nesse caso, parte da doutrina entende que ela responderia por infanticídio, enquanto ele responderia pelo crime de homicídio. Já
outra parte da doutrina entende que ambos vão responder por infanticídio. O entendimento majoritário é que admite-se coautoria, né? Então, ambos praticariam o infanticídio, tanto a mãe quanto a pessoa que auxiliou a mãe. Então, vamos lá. O estado puerperal, o que ele é o estado puerperal? Ele é o estado de semi-imputabilidade. A pessoa, né, a mulher, ela fica completamente descompensada, fica muito nervosa. O Moody, ele dá até o exemplo de uma mãe, né, uma jovem de menos de 18 anos, que durante todo o período em que ela ficou grávida, ela apertava a barriga para que a família não descobrisse que ela estava grávida, né? Era uma família muito conservadora. E daí, quando começaram as contrações, ela se trancou no banheiro e sentou no vaso, né? Daí o bebê nasceu, ela começou a chorar e despertou a atenção das pessoas de casa, né? Que batiam na porta do banheiro para perguntar o que estava acontecendo, e a menina desesperada. Aliás, quem começou a chorar não foi a mãe, foi a criança, né? E daí ela começou a apertar o pescoço da criança, né? Ela estava desesperada, apertou o pescoço da criança e o bebê veio a falecer, né? E essa mãe foi condenada por infanticídio, né? Aliás, porque aquela descarga hormonal acaba fazendo com que a pessoa ela perca a noção do que ela está fazendo. Eu nunca vi pessoalmente um caso de infanticídio, mas eu tenho uma amiga que ela foi visitar uma amiga uma amiga quando o filho dela nasceu, ela me contou, até assustada, que no dia que ela foi, tinha uma mãe que teve o estado puerperal e eles tiveram que fechar, isolar o andar da maternidade porque a mãe estava fazendo um escândalo enorme, quebrou todo o quarto, foi um negócio bem feio, parece, pelo que ela estava me contando. E é muito comum quando tem alguma questão muito mal resolvida, alguma questão de algum trauma que a mãe ela não consegue superar, e isso dá ensejo a agrava essa descarga hormonal e faz a mulher entrar em estado puerperal. Então, por exemplo, quando a mulher ela é Érica, você quer falar alguma coisa? Eu queria, professor. Pode falar, Érica. Desculpa, eu achei que eu dei interferência, eu achei que... Não, eu só fiquei com uma dúvida. Isso não é a depressão pós-parto? Não, a depressão pós-parto não se encaixa no infanticídio? Não, não é depressão pós-parto. Depressão pós-parto é algo muito mais leve do que o estado puerperal. O estado puerperal é como se fosse um pico hormonal, né? Entendi. Né? Aquele negócio. Sabe quando... mas vou fazer uma analogia, obviamente não é uma analogia perfeita, mas quando a mulher ela está na TPM é por conta de uma descarga hormonal que ela tem Sim, antes da sim, menstruação. E daí tem um momento de pico e tem um momento que ela está mais tranquila, né? Tem os momentos das descargas que sim. acaba descarregando mais, e daí a mulher fica muito nervosa, né? Fica muito mais sensível, né? Depende de cada organismo, né? E daí, nesse caso, é como se fosse um dos picos dessa TPM, entendeu? Entendi, entendi. Não é exatamente depressão pós-parto, Érica, mas Mas então, e como é que eles caracterizam isso, professor? Na hora que nasce ou logo depois que nasce? então, justamente, tem que ser na hora que nasce ou logo depois que nasce, porque é quando tem é quando tem esse pico hormonal, Esse pico. Entendi. né? Então, ela, tanto que é presumido, Érica, isso aí se acaba matando
durante o parto, logo após o parto, se presume o estado puerperal, né? Aliás, Entendi. porque isso daí são estudos médicos, não, né? Aliás, a gente muitas vezes, dentro do direito, a gente tem que beber de outras fontes. Nesse caso, a gente tem que Claro. beber da medicina para entender, Ciência. Uhum. porque é aquele negócio, como é, para a gente entender o estado puerperal, a gente tem que entender a questão hormonal, né? Sim, Tanto no homem quanto na mulher é muito forte, mas na se mulher desestabilizando as curvas a elas são gravidez. maiores. Sim. É, agora, isso aí acontece, parece que é comum acontecer quando tem traumas, quando tem rejeições. Então, por exemplo, quando a mulher ela é vítima de estupro, ou quando tem questões de violência doméstica, quando tem uma não aceitação da família ou dela própria com relação a essa gravidez, acaba dando É que, a insegurança grosso puerperal. modo, é tudo visto como depressão pós-parto, né? Por isso que eu Oi? fiquei nessa. A grosso modo, pelo senso comum, é tudo visto como depressão pós-parto, isso, né? Sim. O que acontece é que daí, nesse caso, é uma depressão rock and roll, tá, Érica? Uma depressão hard, que é aquela, Hum, né, é uma depressão que não é que ela fica triste, que a mulher fica moada, não, ela fica agressiva, sim, às sim, vezes, e acaba virando no giraia. entendi. E daí, ela fica é uma descarga hormonal tão grande e as perturbações psicológicas são tão grandes que a mulher ela não consegue entender muito bem o que ela tá fazendo. Assim, as coisas entram na cabeça dela, o tico e o teco começam a entrar em parafuso. Professor, Tá bom. Quem está falando? a Ingrid, Tudo bom bem, dia. Ingrid? Bom Bom dia. dia. Então, só uma dúvida. Então, o estado puerperal, na verdade, é um estado temporário de colapso do senso moral da mulher que acaba corroborando para que ela tenha uma culminação dos seus instintos, culminando da morte do seu filho. Seria isso? É mais ou menos isso. O que acontece dessa, por conta dessa descarga hormonal, por conta desse estado, ela acaba tendo. Eu acho que o colapso moral é uma boa definição, né? É que o que acontece? A perturbação ela afeta um monte de coisa, e uma das coisas que afeta justamente que entra em colapso é a questão moral, que ela acaba não conseguindo se definir claramente de acordo com a normalidade, de acordo com o direito, de acordo com o que é certo e com o que é errado, né? Então, no exemplo aqui que eu não te deu, que eu falei, da menina, que ela estava tão desesperada que a família não soubesse da gravidez, não soubesse da criança, que para a criança chorar, ela acabou matando a criança no desespero, porque ela não via que ela não conseguia definir qual seria muito bem a consequência, né? Para ela estava turvo, né? Como se tivesse uma névoa na frente dela que ela não pudesse se definir claramente, entendeu, Ingrid? Compreendi. Há necessidade de alguma fundamentação por meio de uma perícia ou não, já que já há uma previsão quanto à realização de tal ato? Então, o, a doutrina diz que independe de perícia, né? Então, isso daí, até porque muitas vezes é difícil você fazer a perícia após isso aí, porque os hormônios já vão ter baixado, né? A taxa hormonal já vai ter baixado. Então, seria muito complicado. Se entende que o estado puerperal ele é presumido, né? Então, se acontece algo desse gênero, se acontece, né? Porque o infanticídio nada mais é do que um homicídio, só que com uma pena mais branda pelas circunstâncias do fato. Então, se esse homicídio ocorre, presume-se que a mulher está em estado puerperal. Entendi, até pelo período de tempo qual foi realizado o cometimento do crime, né? Então, isso é uma coisa muito importante, tá certo, Ingrid? Porque tem que ser logo após o parto. Então, Entendi. é aquele negócio, não é que, que é.
daqui 2 dias, daqui um dia, não, tem que ser logo após, imediatamente após o parto. Então, obviamente, quando existe uma rejeição da criança no hospital, as próprias enfermeiras, os próprios médicos, né, e médicas, Constatam, né? eles já constatam que existe um risco à criança, e daí eles, de alguma forma, eles acabam afastando a mãe da criança naquele primeiro momento o até que baixe essa questão hormonal, né? Até que a mãe volte ao seu estado normal. Agora, isso daí é muito complicado quando a mulher ela dá luz numa casa, por exemplo, né? Porque é, nesses casos, né, o que se sabe sobre o estado puerperal é que, em geral, ele tem uma origem numa rejeição da mãe àquela gravidez, né? É uma gravidez que é indesejada. Então, por exemplo, a mãe que foi vítima de um estupro, por exemplo. A mulher que foi vítima de um estupro não abortou e acabou, mas de qualquer forma rejeita a gravidez. Ou que ela tem muito medo de contar para a família, é, tem muito medo de contar para o marido, para o companheiro. De alguma forma ela não deseja. Então, e daí ela, muitas vezes, ela esconde, a mulher, ela esconde a gravidez durante todo o período, é, ou porque ela pretende dar o filho, né, ou porque ela pretende, eu imagino que seja porque ela pretende dar o filho, né, eu não consigo imaginar uma mãe pensando em matar o filho, afinal ela poderia ter abortado, poderia muitas vezes não necessariamente ter abortado, mas pelo menos ter tentado o aborto, Do aborto. né? Então eu não vejo, eu vejo muito mais a mãe que, olha, tudo bem, eu vou segurar essa gravidez e depois eu vou dar meu filho para o... Oi, E Ingrid. nesse meio termo pode acontecer esse disparo quanto à questão hormonal da gestante, né? Na verdade é da parturiente, né? Isso, parturiente, desculpe, já deu à luz. Porque ela já deu à luz. Porque se for da Se for para ser gestante, aborto, vai ser aborto. Exatamente. Isso é uma questão importante, né? Porque a diferença entre um infanticídio e um aborto é justamente a questão de gestante e parturiente. É no momento em que inicia o parto, porque ela pode tentar matar já durante o parto, mas também pode ser logo após. Então, é quando ela deixa de ser gestante para ficar naquele curto período de tempo em que ela é parturiente. ah, sim, entendi. Obrigada, professor. Entenderam? E Sim. daí, pessoal, alguma dúvida sobre infanticídio? Se não tiver dúvida, a gente parte para o aborto. Podemos. Sem dúvidas. Maravilha. Então, vamos aqui partir para o aborto. Aliás, é meio estranho, né? Falar vamos partir para o aborto, né? Parece um negócio meio macabro, né? Falar isso. Vamos lá. Existem diversos tipos de aborto, tá? E muitas vezes esse aborto, algumas vezes esse aborto é proibido, tá certo? Algumas vezes esse aborto ele é criminoso e outras vezes não tem por que se punir, tá? Não tem, aliás, nem como se punir. O primeiro tipo de aborto é o aborto natural, né? É o aborto que acontece de maneira natural. E a gente conhece diversos casos, né? Então, na minha família eu tenho uma tia que ela chegou a abortar 3 vezes, não conseguia, ela tinha um problema, né, biológico que ela não conseguia segurar o feto no útero,
Ela só conseguiu, isso daí já faz bastante tempo, inclusive os filhos dela são mais velhos um pouco mais velhos que eu, e daí somente depois de tratamento ela conseguiu engravidar e ter o filho, né? Que a gravidez vingasse. Né? Esse aborto, ele é extremamente comum e não é punido. Por quê? Porque não pode se punir a pessoa por uma conduta que não foi voluntária, né? Mesmo que a mulher não desejasse aquele filho, se o aborto foi natural, ela não pode ser punida. Por quê? Porque ela não, ela, ainda que ela tivesse vontade, ela não praticou nenhuma conduta que justificasse uma reprimenda penal. Aconteceu, aconteceu sem que ela tomasse nenhuma atitude, sem que ela tivesse nenhum tipo de conduta. O aborto também pode ser acidental, né? O que é o aborto acidental? É diferente do natural, que não há causas claras para esse aborto, né? As causas são muito mais relacionadas à questão biológica do corpo da mulher, ou da má formação do feto, do que efetivamente ao fator externo. No caso do aborto acidental, é quando há um fator externo que não foi provocado pela mulher, ou pelo menos não foi provocado com vontade livre e consciente, né? E daí causa o aborto. Por exemplo, a mulher ela está andando ela está descendo uma escada, tropeça e cai, né? E em decorrência dessa queda, ela bate a cabeça ou bate a barriga e acaba abortando, né? Ela foi um acidente, né? Mesmo que a mulher, aliás, mesmo que a mulher tenha sido imprudente, né? É, vamos supor uma mulher que está dirigindo acima da velocidade, bate o próprio carro, né? Grávida, e acaba abortando em decorrência dessa colisão. Não é punido porque não há previsão do aborto culposo, somente se pune o aborto quando é doloso. Então, mesmo que o acidente tenha sido causado por culpa da mulher ou de um terceiro, não é punido, pelo menos não como aborto, né? Existe também o aborto permitido ou o aborto legal, que a gente vai tratar lá na frente, que que são os casos em que a própria lei determina que o aborto ele, ele é permitido por questões humanitárias ou por questões da saúde da mulher. Além disso, há o aborto eugênico. O que é o aborto eugênico? Aliás, o aborto eugênico ele pode ser tanto um aborto legal quanto um aborto ilegal. Por exemplo, o aborto eugênico é quando a criança possui, né, se descobre que a criança possui alguma deficiência e e a mãe resolve abortar, né? Se essa deficiência ela vai impedir que a criança sobreviva sem o auxílio de aparelhos, né, sem o auxílio de externo, não é considerado crime porque não tem lesão ao bem jurídico, né? Por exemplo, no caso do anencéfalo, né? O caso do anencéfalo é um aborto eugênico, mas por que que nesse caso é permitido? Porque a criança não possui a formação da massa encefálica, do cérebro. Uma vez que ela não vai, que ela, assim que nascer, ela não vai viver, ela entende-se que não há lesão ao bem jurídico, não há lesão à vida, porque sequer haveria a possibilidade dessa criança realmente viver. Então, se fica demonstrado que a má formação fetal ela é tamanha que vai impedir que a criança sobreviva fora do útero materno, então o aborto é permitido porque não há tipicidade, uma vez que não há lesão
né? Não há possibilidade de lesão ao bem jurídico. Agora, o aborto eugênico ele também pode ser um aborto criminoso, um aborto ilícito, né? Quando é esse caso? É quando a criança ela tem alguma malformação genética, por exemplo, uma síndrome de Down, uma síndrome de Down ou alguma outra síndrome. Isso é constatado nos exames pré-natais e a mãe, né, a família, resolve fazer o aborto porque eles não desejam ter um filho com uma formação genética, né? Eles querem ter um filho sem nenhum problema genético. Nesse caso, seria o aborto seria ilegal. Além disso, temos o aborto econômico ou social, tá certo? O aborto social é quando a mãe, né, ou a família não possui condições econômicas, condições sociais de manter essa criança. Então, por exemplo, quando a mãe é muito nova e acaba não tendo a estrutura psicológica para para garantir a boa educação, para garantir uma boa criação desse filho, ou se não, é uma família muito pobre, daí não teria condições econômicas de sustentar. O aborto social também é um aborto criminoso, tá certo? Então, o legislador ele entende que razões econômicas ou razões sociais não seriam suficientes para impedir, para forçar a, a gravidez, né? Para impedir a continuidade da gravidez. Entenderam? Todo aborto social, ele é um aborto criminoso. E daí agora a gente entra em aborto criminoso, né? Aliás, o aborto criminoso, como vocês viram aqui, alguns casos enquadram-se, outros casos não enquadram-se no aborto criminoso, mas o aborto criminoso é quando a lei pune penalmente a prática desse aborto. Pessoal, daqui 9 minutos e 30 segundos vai cair a nossa conexão, daí eu mando novamente um link, tá certo? Eu mando aqui para a Mariana, eu acho que o Valfran ainda não está entre nós. E daí eu mando para a Mariana o link e todo mundo entra, tá certo? O primeiro caso de aborto. O primeiro caso de aborto é o do artigo 124. É o provocar aborto em si mesma, né? Olhe bem, aqui está escrito si mesma, ou seja, somente a mãe, ou consentir que outro lhe o provoque, né? Que outro provoque esse aborto. Então, nesse caso, é um crime personalíssimo. Somente a mãe pode provocar esse tipo de aborto, né? Por que somente a mãe pode provocar esse tipo de aborto? Porque há a previsão do artigo 126, que é o aborto com consentimento da gestante, provocar aborto com consentimento da gestante, né? Nesse caso, a mãe responde pelo crime do artigo 124 e a pessoa que a auxilia responde pelo crime do artigo 126. Somente, como foi dito, somente a mãe pode provocar esse aborto. E quando a mãe, né, vamos supor que a mãe tente se matar, a mãe tente tirar a própria vida, e ela tenta suicídio, mas ela não morre, né? Mas mata o feto, mata a criança que está no seu útero. Nesse caso, como se faz? Vai punir a mãe por aborto, né? Porque já que a mãe sobreviveu e a criança morreu, né? O feto, houve a interrupção forçada da gravidez com a morte do feto. Nesse caso, a mãe acaba sendo punida por aborto.
Isso daí é meio que o dolo eventual, tá? Por quê? Né, vamos explicar. Né, que eu falei, olha, não existe aborto culposo. Mas quando há uma tentativa de suicídio, fica fica clara a existência de dolo eventual, né? Aliás, o Alfredo podia estar aqui, que daí talvez ficasse mais claro. Semana passada a gente falou bastante sobre dolo eventual. Aqui ia ficar bem claro essa questão do dolo eventual para ele. No caso da tentativa de suicídio da mãe que está com um filho, né, que está grávida, é óbvio que se ela está tentando se matar, ela consentiu, ela não se importa com a vida da criança, correto? Obviamente isso, se uma mulher grávida tenta se matar, é óbvio que que ela não se importa que, que o feto também não venha a nascer. Então, isso caracteriza o dolo eventual, por isso que a mãe é punida por aborto no caso de tentativa de suicídio, né? Se o feto vem a ser expelido. E daí, como eu já havia falado lá no aborto eugênico, quando não há possibilidade de fora do útero, o fato é impunível. Por quê? Porque não está caracterizada a tipicidade material, né? A tipicidade, o tipo material não é atingido, porque não há ameaça ao bem jurídico tutelado pela norma. Lembrando que o aborto é um dos crimes dolosos contra a vida. Então, no caso, se não há possibilidade de vida extrauterina, né? Se não há possibilidade da criança sobreviver após o parto, por qualquer problema de malformação, não é possível punir o aborto. O aborto fica impunível. Teve uma discussão muito grande há cerca de uns 6 anos, 7 anos atrás, no Supremo, e o Supremo acertou, né, uma vez que se não há possibilidade de vida, para que a gente vai punir? Não teria sentido nenhum. Pessoal, por enquanto tá ok? Como tá? Tranquilo. Tá tranquilo. Tá. Eu vou fazer o seguinte, como faltam só 4 minutos, e daí vai interromper no meio a nossa explicação, antes de passar para o próximo slide, eu vou derrubar e a gente já volta, tá certo? Certo.